Este é o webinar educativo da FP Markets e o tema de hoje é nada mais, nada menos que como operar índices americanos, sim, trading em índices como S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, e eu vou te mostrar de uma forma muito simples, mesmo que você seja um iniciante, na prática. Então fica até o final, esse é o nosso quadro técnico em que eu simulei uma sessão inteira, sim, desde a abertura até o fechamento de um dia de negociação no Nasdaq. Então não perde, beleza? Vamos lá. Então, um índice de mercado, ele representa a composição, é um conjunto de ações selecionadas. Cada índice, naturalmente, tem os seus critérios. Nós temos, dentre os principais índices americanos, o S&P 500, Dow Jones e Nasdaq, como eu citei, cada um com a sua tipicidade, tá? E com as suas próprias regras para fomentar, assim, o seu quadro acionário. Então, um índice nada mais é do que um conjunto de ações que são selecionados dentro de determinados critérios, como você vai ver a seguir em detalhes. Calma lá. Um índice ele serve como um termômetro para a saúde geral do mercado ou de setores específicos. E nós podemos colocar o exemplo que daqui a pouco vai chegar, mas já vou te preparar, te ambientar. O S&P 500 são as 500 maiores empresas americanas listadas em bolsa. Então o S&P 500 vai dar o quê? Um panorama geral sobre a saúde do mercado norte-americano, da economia norte-americana como um todo, por abranger diversos setores. Principais índices americanos, Dow Jones, Nasdaq e S&P 500. Dow Jones foi criado por Charles Dow em 1896. Pois é, faz tempo, hein? É o índice industrial, vamos colocar assim. Ele foi criado, o seu objetivo, inicial foi ter uma referência para medir, compreender a saúde da indústria norte-americana. Então, o Dow Jones, essencialmente, ele foi criado, na verdade, o seu objetivo era ser um índice industrial, de ações industriais. Lógico que com o passar dos anos, as coisas vão se adaptando à modernidade, mas esse é o foco principal do Dow Jones e o objetivo de sua criação pelo querido Charles Dow em 1896. Então é o índice industrial e é composto por 30 empresas, tá? S&P 500 são as 500 maiores empresas americanas, abrange todos os principais setores e tem um objetivo muito claro: medir a saúde da economia norte-americana como um todo. Então, olha que interessante. Você tem o objetivo do Dow Jones focar ali na indústria, tá? Pelo menos esse seria o objetivo original. E você tem esse S&P 500 de medir a saúde como um todo da economia norte-americana, tá? E o Nasdaq? Bem, nós temos o Nasdaq Composite e o Nasdaq 100. O Nasdaq Composite, ele tem 2.500 ações, tá? Ele é focado naturalmente em tecnologia, e o Nasdaq 100, ele foca nas 100 maiores empresas não financeiras. Olha que interessante. Então, ele adentra mais ainda no campo da tecnologia. Então, o objetivo da criação do Nasdaq foi, entre aspas, ser um índice de tecnologia, de inovação, e até por conta disso, o Nasdaq tem algumas características peculiares que a gente vai conversar daqui a pouco. Vamos lá, e o que move os índices? Bem, o que move os índices naturalmente são as empresas que compõem os setores, ETFs e fundos indexados, títulos do tesouro, o dólar afeta a receita principalmente aí de empresas que exportam seus produtos, Então o dólar acaba afetando quão ele está forte ou fraco perante as demais moedas globais. As commodities também afetam os índices, políticas monetárias
também afeta os índices e, naturalmente, os indicadores econômicos, como PIB, emprego e etc. Então, há uma correlação com todos essas questões que eu trouxe aqui para vocês. Então, é necessário sim, independente de você operar day trade ou você operar swing ou position, ficar de olho em tudo isto que move os índices, beleza? Então, faz o dever de casa, fica de olho. Inclusive, na FP Markets, você tem todos os conteúdos, não só educacionais, mas de atualização diária, tá? Para que você possa acompanhar os mercados da maneira mais segura possível. Características no trading. O SP500, ele teoricamente, tá, gente? Isso é teoricamente. Ele é menos volátil comparado aos demais pela diversidade da sua composição. Então, são as 500 maiores empresas americanas. É naturalmente esperado que seja mais estável. E, de fato, é em comparação aos seus irmãos. Nós temos também o Dow Jones, que as ações com maior preço, elas o movem pela sua ponderação, porque o cálculo é assim do Dow Jones, da ponderação. Então, ações com maior valor têm um peso maior. Então, uma dica para você que vai operar o Dow Jones, você focar nas 3 empresas, tá, que tem um peso maior no índice, porque elas vão, de fato, arrastá-lo, beleza? E o resto vai atrás. Então, é uma característica super interessante e válida para o trading. Nós temos o Nasdaq, que tem uma concentração em tecnologia, o que faz, né, que ele gere, ele tem a capacidade de desenvolver uma maior volatilidade. Por quê? São empresas que podem ser gigantes, mas nasceram como startups. Nós temos algumas, inclusive, que ainda são startups desenvolvidas, mas que são negócios arriscados, têm uma alta competitividade, né? Então, tudo isso, além de serem empresas que requisitam de bastante investimento e são muito reféns, de certa forma, da taxa de juros, né? Porque pegam muito empréstimo para conseguir crescer e expandir. São empresas, naturalmente, que focam no crescimento contínuo, então tem que pegar bastante dinheiro emprestado dos bancos, então tem que estar com os juros baixos para ficar mais fácil. Então são bem sensíveis aos juros. Quando os juros sobem, sentem mais. A gente viu isso há pouco tempo atrás, de quando subiu os juros, a tecnologia, né, os índices de tecnologia, as principais empresas de tecnologia caíram, e depois, quando começou a falar os juros vão ficar mais tranquilos, tem a possibilidade de reduzir em breve, começou a alta, né, a bull run das ações de tecnologia. E quais ações são essas? Estou falando de Apple, Netflix, Tesla, né? Amazon, Microsoft, entre outras, tá? São as empresas mais importantes do planeta. Então, o Nasdaq, naturalmente, ele é o favorito por ele ser bastante volátil. Ele é o mais volátil de todos. Só que isso requer também um pouco mais de expertise, porque ele desenvolve, né, movimentos mais exacerbados, beleza? Agora nós vamos para o nosso gráfico e o objetivo é que você possa compreender uma sessão inteira como funciona, beleza? Vamos começar pela abertura do pregão. Então nós temos aqui a abertura do pregão, gráfico de 5 minutos na Nasdaq. É realizado um rompimento de uma resistência, tá? Vamos aproximar. É realizado o rompimento de uma resistência, só que este rompimento ele não tem força e ele acaba falso rompendo. Por que isso acontece, Igor? Gente, isso acontece para buscar liquidez, principalmente na abertura, quando eles não conseguem ter a liquidez suficiente para esboçar o movimento de intenção, eles realizam essa catalisação da liquidez. Então, quando começar o pregão, sempre espere as estruturas serem formadas e as estruturas serem quebradas
para você tomar uma decisão de trading. Tem que ter uma causa para haver um efeito, tem que ter uma ação para ter uma reação. Então esperem uma ação do mercado para vocês reagirem. Então eu tinha um primeiro ponto aqui de venda, tá? Deixa eu aproximar para vocês observarem. Eu teria um primeiro ponto aqui de venda quando ele rompe a resistência e ele volta abaixo da resistência. Então, índices é bem legal você compreender que a briga e a busca por liquidez ela é contínua. Então, nesses erros do mercado, essas incoerências gráficas, você pode visualizar excelentes oportunidades. Então, ele sai, ele pega a liquidez e ele volta abaixo da resistência, confirmando a vitória dos ursos, né? Pelo menos neste momento. E a narrativa é: mercado abriu, mercado queria vender, não tinha liquidez, buscou a liquidez rompendo uma resistência e dali ele consegue a liquidez necessária para iniciar o seu processo bearish, ou seja, vendedor. E aí quebra a congestão para baixo, segundo ponto de venda que você tinha. Podia proteger o teu stop ali acima da congestão. Ele te dá ainda uma terceira chance de você vender nessa falha, que a gente chama de barra ignorada, em um suporte teoricamente fraco pelo contexto do preço até chegar nele. E de fato há um rompimento. A entrada poderia ser na mínima desta barra ignorada. Você poderia, no simples price action, entendimento dos padrões de candle, entrar nessa operação e na máxima dele você poderia botar o teu stop ou no suporte anterior rompido, que agora é resistência. Então você teria dois stops, um bem pequenininho e um pouco maior, mas não muito. Olha que legal. E a festa continua. Então você tem mais uma venda que você poderia realizar. E o alvo você pode colocar razão de retorno. Razão de retorno ali de 2 para 1. Ou, se caso você está fazendo um scalp, 1 para 1 é aceitável sim num scalp, beleza? Mas se você puder fazer 2 para 1 ou fazer um trading ali, barra, a cada barra você vai movendo stop, também é legal. E aí você tem depois o quê? O preço volta para testar a região rompida. Tinha tanto vendedor que entra aí uma barra forte, vendedora, novamente fazendo uma renovação de rally. Através da renovação desse pivô. Ela faz um pivô de renovação, renovou o rally e você tem outra oportunidade de sair vendido novamente. A ideia aqui é que você possa proteger a sua operação acima da zona em que você tem, de fato, uma estrutura protetora. Sempre lembre disso, tá? A estrutura protetora, neste caso, seria ou a clássica, que seria no teto, ou a intuitiva, que seria, de fato, uma lógica interessante a ser processada, que seria acima desse candle aqui. Beleza? Rompeu, você pode entrar no teste, ou pode entrar direto, ou pode entrar no teste. Tranquilo, price action puro, você desceu. Quando você chega aqui embaixo, você vê uma coisa interessante, uma divergência. Pois é, você está vendo aqui verde? É uma divergência de alta, ou seja, os fundos estão ficando mais profundos no preço, mas no RSI, eles, ou IFR, como chamam no Brasil, ele está ficando mais alto. Os fundos estão ficando mais altos. O que significa isso? Nada mais, nada menos, uma possível, hipotética reversão baseada nessa divergência de alta. Então você tem que esperar uma confirmação, porque se não tiver uma confirmação, essa reversão hipotética desta divergência pode ser anulada. Então espera ela acontecer. E quando ela acontece aqui? Ela acontece na quebra da resistência anterior. Então você tem a confirmação da divergência de alta no pressuposto reversivo quando quebra a resistência anterior. Então olha que interessante, aqui você já começa a ver, olha, ele está fraquejando, virou. Então a mudança de polaridade ela ocorre. Se você observa que essa mínima, você vê, ele faz
uma sobrevenda, olha como é interessante, e ele volta para chutar o preço para baixo novamente. Quando ele faz isso, o preço ainda está na zona de game, na zona operável, vamos colocar assim. Por isso seria ainda possível essa operação e ele fomenta aqui neste candle, de fato, opa, eu tenho fundos do preço mais baixo, mas eu tenho fundos do RSI mais alto. Estamos numa divergência, aguarde uma resistência ser rompida. Foi rompida, mudou a polaridade, houve um pivotamento, beleza? Entra na operação, você pode fazer candle a candle, você pode fazer na próxima zona de resistência, você pode fazer por risco e retorno, um scalping 1 para 1, como eu falei, ou numa operação mais coesa ali, 2 para 1, para tentar fazer algo gerindo mais, né, a sua razão de retorno, mais inteligente em relação a isso. Mas aí você chega naquele ponto que era o suporte do início do dia, tá? Que virou resistência, e aí ele falso rompe aquela região, faz uma mini consolidação e quebra ela para baixo. O preço voltou para buscar liquidez no ponto ao qual houve a ruptura inicial, um ponto chave do dia, o ponto mais importante do dia foi o suporte do início, que foi ali quebrado, que fomentou todo esse rally. Então o preço ele reage novamente negativamente, é como se ativasse a venda. Ao voltar para aquele ponto, os vendedores dizem não, daqui não, e eles controlam, e aí você tem novamente a chance de vender dentro da lógica do dia. Esse é o ponto principal do dia de defesa da viés, e quando volta, eles chutam para baixo. Na mínima desse candle, você poderia entrar vendido. Na máxima da região de consolidação, você podia deixar o teu stop pequenininho e daria para fazer uma razão aí bacana, até daria para fazer um 2, talvez até um 3 para 1, ou você utilizar o próximo nível de suporte, tá? Como foi o que aconteceu no próximo nível de suporte, ele encontra, né, uma força adicional compradora. Olha aqui, né, no ponto de virada, sempre olha, os pontos de virada é onde acontece o game. Olha, nesse ponto de, vou até unificar para você entender, para você observar. Nesse ponto de virada que nós temos a reação do preço, foi um ponto de virada lá atrás, e é novamente o ponto de virada que faz com que os vendedores eles rompem. Olha que interessante, os vendedores eles rompem, tá? E aí você tem o que? Um falso rompimento de um suporte. Isso é o que? Uma catalisação da liquidez. Então você tem um falso rompimento da mínima para tomada de liquidez e tem um candle super forte, engolfando 3 candles vendedores anteriores, mostrando um potencial reversível. Então aí você entende, poxa, esse candle confirma que eles romperam esse suporte para puxar a liquidez, para tomar a liquidez numa região que foi o ponto de virada anterior dos comprados, para renovar esse momento comprador. E isso acontece, tem outro ponto de compra, até que você volta para o ponto de controle do dia e tem uma resistência, o preço consolida e cai e acabou o dia. Então, de certa forma, através do entendimento do preço, uma hipotética previsibilidade, os mercados não são previsíveis, nem um pouco, os stops acontecem em qualquer técnica, seja price action, seja com indicadores, seja robô de negociação, vai acontecer os stops sim. Os stops, eles acontecem, não tem nenhuma operação, estratégia que seja de fato ali anti-stop. Não existe isso, mas você pode sim ter uma boa gestão de risco, estudar o comportamento do preço e segui-lo, né? Como eu observei, isso é puro price action com auxílio ali do RSI para ver duas coisas, para ver quando está caro, quando está barato e quando está divergente, tá? Para te dar a ideia de, olha, aqui talvez nessa tendência não dê mais para vender, né? Quando você vê uma sobrevenda ou quando você vê ali uma divergência, como foi o caso que a gente observou. Então, gente, queria pontuar algumas coisas legais, interessantes,
um uso simples do Price Action. Com RSI, você tem uma ferramenta super poderosa que lhe deu várias operações em um dia. Beleza? Espero que tenha sido interessante, que você tenha curtido e aprendido, porque o nosso objetivo aqui é te dar, né, uma bagagem para a sua tomada de decisão ser cada vez mais sofisticada, ok? Gostaria de agradecer a todos, continue conectados às nossas redes sociais, nossas demais redes sociais e até mais.